Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio. Nesse vídeo aqui de trazer a parte 2 do vídeo, resumo sobre o que disse Mano Menezes na entrevista por Alex Bagé para a galera da Rádio Imortal no programa Futebol Alegria do Grêmio, que aconteceu nesta manhã. Bom, você pode ir lá no canal do Bagé, no canal da galera da Imortal. Aqui eu vou fazer um resumo. Eu já fiz uma primeira parte, aqui é só sobre os jogadores. O Mano deu muita informação interessante sobre cada um dos atletas e é sobre essa a minha proposta. Bom, o Mano começou explicando sobre o Cuéllar, algo que ele mais ou menos já tinha dito em outras entrevistas, mas só para passar, dizendo que é um cara de idade normal, que ainda pode render, que na conversa com o jogador ele disse claramente que entrou em campo sem condições de render fisicamente, que isso prejudicou na avaliação negativa, mas que agora ele está treinando bem, no mesmo nível dos demais jogadores. Aproveitando essa questão do volante, também tem uma parte que eu já antecipei no vídeo anterior, que é sobre o Dodi, que ele foi categórico, assim, categórico não é o termo, que ele foi muito transparente, nítido pra mim. Eu fiquei com a perfeita sensação disso, tá? Que o Dodi é um cara muito bom, que ele elogia, mas que não tem estatura. Que tem 1,69 m só e ele precisava de um cara mais alto para ser primeiro volante e por isso estava atrás dessa outra característica. Vidia Sante, na visão do Mano, é um jogador que vale ouro, porque faz tanto a questão defensiva, roubando a bola, quanto a chegada na frente. E o mesmo vale pro Alex Santana, que é um cara que joga no meio campo, e ele faz a função de ajudar o Vidia Sante e chegar no ataque. E isto aí também auxilia o Cristaldo, porque aí o Cristaldo é aquele cara que não precisa se sacrificar tanto. A característica do Cristaldo não ajuda a ele se sacrificar, ele voltar, ele vir entre os volantes, buscar a bola. Lá não, o Cristaldo é o cara nitidamente que precisa ficar do meio pra frente. Ele vai ali ajudar a marcação, mas ele não sabe fazer o resto e ele prejudica muito seu jogo se ele não tiver isso. Então por isso que o Mano Menezes quer e nitidamente tá passando isso pra imprensa, fazer um tripé de volantes, um primeiro volante mais centralizado, esse cara precisa ter físico, porque ele tem o Vidia Sante, tem o Alex Santana, que fariam isso para deixar na frente o Cristaldo organizando as coisas. Bom, o Mano acha que o Alisson, o ponta, foi um jogador que eles acharam, que eles ganharam nesse curto espaço de tempo. E ele poderá jogar nessa ponta direita caindo por dentro na área, isso está sendo treinado por ele. Mas você chegou a citar que esse é um jogador que eles ganharam nesse período que ele começou a observar os jogadores. Todo mundo elogia o Alisson. Riquelme, não era para ele ter entrado naquele jogo que ele entrou, foi bem, até marcou gol, acho que foi, né, na Sul-Americana. Mas o Grêmio precisou, o Filipão tinha visto ele jogar na base, de última hora ele acabou concentrando, entrou no jogo, foi bem e tudo mais. Só que agora ele tá cuidando para que os passos deles sejam mais tranquilos, para que, vai devagar, não precisa acelerar, tu tem 18 anos, tu vai entrar no time e tudo mais. O Gabriel Mack é uma situação um pouco diferente. Ele tá na base, jogando na base, para recuperar a confiança no tornozelo, que ele teve problema, operou, cirurgia e tudo mais. Ele teve uma lesão grave. E o Mano diz, cara, ele precisa desse tempo. E na base ele vai ter essa possibilidade de recuperar a confiança. No profissional, não. Tu não pode colocar um cara que tá na dúvida sobre, poxa, né, pisar, tornozelo e tudo mais, tá inseguro, e tu vai lá e coloca no profissional, porque ele vai ser criticado, vaiado, vai ter avaliação. Na base, isso não vai acontecer tão forte. Carbacho quer voltar e quer estar no Grêmio. Sim, o Mano Menezes disse que ele buscou informações de como as coisas funcionam aqui. O Carbacho quis saber como é que estão as coisas aqui, gostou do que ouviu, do seu trabalho. O Mano disse que também procurou se inteirar sobre a situação dele e ouviu, eu acho que ele conversou com o jogador, pelo que dá a entender, tá? Ouviu que ele quer voltar e que quer jogar no Grêmio, que acha que tem espaço justamente para suas coisas. E aí, automaticamente, ele vai treinar e, se for o caso, receberá oportunidades. Aliás, Mano também falou abertamente que colocou o Natan Pescador naquele jogo, que o Natan entrou e foi titular, inclusive, porque ele queria dar um recado para os seus jogadores, que todo mundo, em algum momento, pode ter chance de jogar. E quem estiver preparado, vai jogar bem. Quem não se preparar, vai acabar, não vou dizer passando mico, mas tendo mais trabalho. Então, ele claramente fez isso. A situação do Arezzo não está definida. Estão tentando resolver a situação do Arezzo. Mas ele disse que isso vai acontecer nos próximos dias, só que uma resposta, e teve uma das respostas que ele disse, e tem a ver também com o alto número de estrangeiros do Grêmio, tem a ver também com o fato de estar aqui quem quer estar aqui. O Mano foi categórico, dizendo que os jogadores sem contrato
que o Grêmio vai respeitar esses contratos, que tem que fazer, o clube vai fazer negócios que sejam bons para ele financeiramente. Hoje a proposta do Peñarol, ela não é boa financeiramente para o Grêmio, só que ele fala assim, eu também não vou deixar aqui um jogador que não quer estar no clube, porque depois, quando eu for cobrar ele, ele vai me jogar isso na cara. E eu não gosto de deixar essa muleta para os jogadores. O termo até foi usado muleta. Como é que ele diz? Ó, ele diz que quer sair, eu não libero, seguro o cara, aí o cara não sai, ele vai mal e ele diz, eu não queria nem estar aqui, tu tá me cobrando. Então, automaticamente, com o Arezzo, a situação não está definida e meio que as portas parecem estarem escancaradas para uma saída dele. Gente, sobre Jardiel, ele vai subir em breve, não disse quando, mas ao que tudo indica agora, na volta aos jogos, para o profissional. Já está definido isso nas reuniões que eles tiveram, diz que é um jogador que é goleador, que pode jogar perto da área, que ele precisa desse cara, desse perfil de jogador. Ainda não está pronto, precisa finalizar a sua formação, mas é um jogador que vai subir para o profissional. O Kiki Oliveira não está participando dos treinamentos com o elenco, ele teve uma queimadura no pé, porque ele deixou cair mate, é uma situação mais complexa e tudo mais. E aí, basicamente, ele elogiou o Kiki, diz que é um cara de força, que dá uma jogada diferente de força pelo lado, de arranque, de jogada pessoal que o time precisa, e ele também foi só elogios e tudo mais. O Mano até contou algumas histórias um pouco diferentes sobre a vida dele, contando que, ó, os uruguaios, ele viveu isso com depena, tem uma vida muito simples, não tem funcionários, como os brasileiros, contratos funcionários, babá e tudo mais, eles mesmos é que cuidam dos seus filhos, eles têm uma vida, um estilo de vida assim, a cultura deles. E aí isso gera coisas como o cara, ele tava cuidando do filho dele, e aí foi fazer alguma coisa e deixou cair o mate e bateu no peito do pé dele, gerou uma bolha, e por isso que ele não tá treinando com o elenco. A Muzu foi muito elogioso também, dizendo que o Muzu é um cara excepcional, que tudo que é pedido ele faz, é muito correto, muito profissional, como bom europeu em sua maioria. Ele é um jogador de jogada individual, mas que não estava acostumado lá na Bélgica a ter que voltar para marcar. E isso ele está sentindo muito. E aí tem outra questão que ele se comunica em francês, se comunica em inglês, mas pouca gente sabe. E o próprio Mano até brincou, se ele depender do meu francês para jogar futebol, ele tá ferrado, né? Porque o Mano não sabe falar francês. Imagino, pelo que ele deu a entender nessa conversa. Ele falou, o jogador desse tipo, que vem de uma cultura diferente, que tem uma diferença na marcação, no jeito de fazer, eu preciso ir pro campo, treinar, repetir, mostrar. Aí ele vai cometer o erro, vai dizer, não, quando acontecer isso, tu faz isso, e vai no campo e treina e mostra e para. Não dá pra fazer isso no jogo. E não tinha antes como fazer. Agora, acha que o Muzu vai melhorar com essas orientações que recebeu no treino para entender como é que as coisas jogam aqui, porque as movimentações dele na Europa eram bem diferentes das movimentações pedidas aqui, e o time ia para um lado, ele ia para o outro e as coisas não se conectavam. Agora elas tendem a conectar. Por fim, Monsalve. Ele falou que Monsalve é um jogador de muita qualidade técnica, como todo mundo viu, mas que sempre pega a bola e quer conduzir ela. Ele sempre quer conduzir, ele sempre carrega a bola com ele. Ele não é aquele cara que dá o passe de primeira. E jogando centralizado, não tem espaço para isso. Tu não tem, vai ter dois volantes do time adversário lá e às vezes o meia que volta para marcar. Tu vai estar congestionado. Onde é que tem espaço para carregar a bola, progredir? Nos lados. É justamente por isso que colocou o Monsalve pelos lados, porque disse, meu filho, tu carrega a bola? Beleza, então faz o seguinte, carrega a bola pela lateral, porque ali tu vai ter espaço para correr nas costas do lateral, nas costas do ponta, tu não vai ter um time congestionado aqui que tu vai trancar e não vai ter o que fazer. E ele até citou, o papel do treinador é encontrar as características de cada jogador e ver o que eu posso tirar melhor desse jogador, o que eu posso tirar melhor desse camarada aqui. E automaticamente isso colocaria cada um nas suas funções. Enfim, um pequeno resumo, e eu acho que ajuda bastante a entender as ideias do treinador gremista. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.